Em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todos nós odiamos, aqui, né, pelo menos eu acho, odiamos a teologia da prosperidade. Mas, o que está por trás, por exemplo, da teologia da prosperidade, está por trás de muitas outras visões do que Cristo fez e da resposta verdadeira de corações regenerados, mesmo que isso não se manifeste como a teologia da prosperidade. Então, muitas pessoas concordam com uma visão de cruz, em que Cristo foi crucificado uma vez por todas, em substituição aos filhos de Deus, em meu lugar, para que eu não tivesse que experimentar determinadas coisas, e para me livrar de determinadas coisas. Por isso mesmo cristãos que odeiam a teologia da prosperidade, que declaram uma ortodoxia bíblica, ficam muito espantados quando a vida começa a não funcionar. Muito facilmente, pessoas que, às vezes pastores comprometidos que pregam a verdade, ficam desanimados porque não está funcionando. E isso é muito comum, não é? Essa é uma visão comum hoje, se não na prática, se não na teoria. Às vezes na teoria as pessoas vão falar contra a teologia da prosperidade, contra qualquer ideia parecida, mas na prática não é assim que funciona os seus corações dia a dia ao tocar o mundo. Isso está muito próximo da visão que a igreja dos Coríntios tinham e que Paulo teve que enfrentar: a cruz e a visão do cristão. Não é? Então o problema com essa visão da cruz é que ela deixa de fora um grande fato, a saber, o que Jesus declarou em Lucas capítulo 9, verso 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Então, quando Cristo morreu, e nós vamos celebrar a Santa Ceia agora, quando Cristo morreu na cruz pelos pecadores, Ele não apenas ficou em meu lugar, fazendo o que eu nunca poderia fazer, ou seja, expiar, propiciar todos os meus pecados diante de Deus, acabar com toda a dívida e toda a exigência da lei, mas Ele também me mostrou o que eu devo fazer se eu estou entre essas pessoas, se eu realmente estou entre as pessoas pelas quais Ele fez isso. Então minha vida foi salva, né? Saber que sou salvo, ou seja, assumir, se eu sei que sou salvo, isso vai ser inexorável. Eu vou assumir a minha própria cruz e me juntar a Ele no caminho do Calvário, no caminho da morte para nós mesmos, não é? Cristo morreu para nos salvar do inferno, da ira infinita de Deus, mas Cristo não morreu para nos salvar da cruz. E ainda que eu condene veementemente a teologia da prosperidade, o humanismo secular travestido de evangelho, que esvazia a cruz, mas se eu achar que Jesus morreu para me salvar da cruz, ainda a mesma coisa que traz todas essas coisas, a realidade no meio da igreja, ainda opera no meu coração. Ele morreu para que pudéssemos ser glorificados, mas não para impedir que nós fôssemos crucificados. E confundir isso não nos colocará num lugar melhor do que, por exemplo, quem vive atrás do engano da teologia da
prosperidade, por exemplo, ou da psicologia secular travestida de evangelho, ou do humanismo secular, enfim. Ele morreu para que nós pudéssemos ser glorificados, mas não para impedir que nós fôssemos crucificados. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias. Eu não morri para vocês serem livres da cruz de vocês. Então a cruz de Cristo não é meramente um lugar passado de substituição. Nós vamos relembrar a cruz, mas há sempre desvios fatais se nós achamos que a cruz é só um lugar passado de substituição. A cruz de Cristo é também um local presente de execução diária. Paulo diz em Romanos 6,6: o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sejamos mais escravos do pecado. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, se a gente pudesse resumir isso: nunca deixe a cruz perder o seu poder crucificador na tua vida. Se você deixar a cruz lá no passado como uma lembrança de que Jesus morreu e substituiu, e Ele fez, e Ele expiou, propiciou, justificou, e se a cruz foi só uma lembrança no passado, você perdeu algo fundamental, não é? Como você está crucificado com Ele, considerava-os pois mortos. Nunca deixe a cruz perder seu poder crucificador em sua vida. Nunca deixe ela escorregar para o passado. Um passado obscuro e nebuloso, como se Cristo tivesse morrido pelos pecadores, para que você pudesse viver uma vida não crucificada, para que você pudesse viver não à sombra da cruz, mas à distância enorme dela, como se ela não tivesse nada a ver com o seu dia a dia, não é? Então, muitos aqui, ouvindo, em tantos lugares, podem simplesmente, na prática, terem colocado a cruz lá no passado, e a vida presente não tem nenhuma relação com a cruz. De fato, muitas coisas maravilhosas compradas pelo sangue de Cristo na cruz, lá no passado, já estão operando agora em nossas vidas, não é? Como o perdão, a aceitação sem medida diante de Deus, e uma medida de santidade, uma medida do operar do Espírito Santo em nossas vidas diariamente, nos levando para mais próximo da imagem que nós teremos finalmente um dia perfeita, a imagem do Filho de Deus. Mas assim como Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto, assim é conosco nessa era caída, de acordo com o livro de Hebreus 12, de 1 a 11. Nós ainda temos no presente a cruz, e ainda estamos sendo movidos por um gozo que nos está proposto. Há coisas que estão no nosso futuro e que têm relação total com a cruz agora, no presente, em nossas vidas. Como Jesus suportou a cruz olhando para o futuro, nós fazemos o mesmo. E a maior parte da alegria pela qual nós ansiamos ainda está no horizonte. Por isso que Paulo dizia que morrer e estar com Cristo era muito melhor. Havia coisas que ainda estavam no horizonte e não presente naquele instante. Assim o escritor de Hebreus nos diz assim, em Hebreus 13 e 14: saiamos agora, pois a ele fora do arraial, para sermos maltratados, ou levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, porque aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Em outras palavras, se você quer salvar a sua vida, você deve perdê-la. E se você quer seguir Jesus, você tem que tomar sua cruz todo dia. A cruz não é algo lá no passado distante, na qual na Santa Ceia você relembra, mas ela é algo passado e não presente.
ela só foi verdade no passado, na história, se ela continua presente em nossas vidas. Então a grande tragédia de grande parte do cristianismo contemporâneo é que a cruz é seguramente relegada a um passado distante. É que as pessoas podem passar o dia inteiro e não ter tido nada a respeito da cruz. Tomar a cruz, negar a si mesmo, seguir Jesus, ir após a Ele levando o seu vitupério. Não tem nada no presente a respeito da cruz. E praticamente o que isso significa é que Jesus estava encharcado de sangue para que eu pudesse mergulhar numa banheira de hidromassagem, não é? O humanismo secular, a psicologia secular, o homem quer ser feliz, não quer ter nada que o perturbe. Você vê que as pessoas têm que falar esse sentimento de culpa, essas coisas de culpa. Então, o homem quer ficar numa banheira de hidromassagem, não quer pensar em nada, ele quer estar o mais distante possível da cruz. E quanto maior a banheira, mais alguns pensam, quanto maior for a nossa banheira, isso quer dizer que nós somos mais abençoados. Quanto mais nossa jacuzzi for maravilhosa, então mais nós temos da bênção que a cruz comprou lá no passado. E assim, diz não só o evangelho da prosperidade, mas até quem o condena, mas tem um presente em que não há cruz, há cânticos sobre a cruz, há tudo que Jesus fez lá no passado sobre a cruz, mas a cruz está tão distante dele quanto os 2000 anos que o separam da história. Agora, o que tudo isso tem a ver com o que nós lemos em 1 Coríntios 2, de 1 a 5? O que Paulo quer mostrar nesse capítulo é que a razão de tanto orgulho em Corinto e de tanta jactância em Corinto é que eles não estão deixando a cruz ter seu efeito crucificador presente. Que aquelas pessoas viviam com seus orgulhos esbarrando um no outro e não conseguiam deixar de viver naquele mundo de comparações e de achar-se abençoado pelos critérios do mundo, porque eles não tinham nenhum efeito crucificador presente da cruz de Cristo. Eles pensavam que eles podiam avançar sem a cruz, que existe um evangelho sem cruz, que existe um seguir Jesus sem cruz, um seguir Jesus em que você não tem que fazer aquilo que ele disse todo dia: negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Não. As pessoas em Corinto, eles inventaram um evangelho em que a cruz podia ficar no passado e você poderia seguir Cristo sem ela, porque eles acreditaram que Jesus morreu para nos salvar da cruz. E agora eles estavam cheios, eles estavam ricos, eles se achavam sábios e fortes, eles são reis, eles são cheios de teologia da glória, não é? Aos seus próprios olhos, a fraqueza da cruz, a loucura da cruz, a insensatez da cruz, a humilhação da cruz, tudo isso foi só no passado, foi só Cristo, Ele carregou isso, não tem nada a ver conosco. Então veja o uso agonizante da ironia do apóstolo Paulo. Poucos textos você vai ver tanta ironia como aqui no capítulo 4, de 8 a 11, ele diz: vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, sem nós vocês já reinam, e quisera reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tem para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vocês são sábios. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são ilustres, nós somos vis. Até esta presente hora nós sofremos fome e sede, estamos nus, e nós recebemos bofetadas, e não temos um lugar certo para dormir, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, e bendizemos.
somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente tempo, chegado a ser tratado como o lixo deste mundo e como a escória de toda a sociedade. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestando-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios, mestres, em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Ninguém pode ter muitos pais, não é? Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo, admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está dizendo, nós somos fracos, vocês são fortes. Então observe essas duas palavras, somos fracos e somos tolos. Quem? Ele, Paulo, os apóstolos, são as mesmas duas palavras usadas para descrever a cruz, no capítulo 1, 25, a fraqueza divina e a loucura divina. E agora, quando você continua olhando o verso 10, diz, vocês são tidos com honra, mas nós com descrédito. Versículo 16, rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. Agora, o que Paulo está dizendo? Porque, como eu disse, essa é uma das passagens mais carregadas de ironia na Bíblia. Ele está dizendo que eles estão errados em pensar que Jesus morreu na cruz para que nesta era eles pudessem ter plenitude de riqueza, de dignidade real, de sabedoria, de força mundana, de uma visão que a cultura tivesse deles extremamente maravilhosa e relevante. Paulo está dizendo, a cruz de Cristo não é só um evento na história. Todo dia eu estou tomando a cruz, eu estou levando bofetadas. Vocês são fortes e nós fracos. A cruz não é um mero evento na história. Paulo está dizendo para eles, a cruz é um modo de vida. Sede meus imitadores, olhem para mim, olhem para como o mundo responde ao evangelho da cruz, quando ela não é esvaziada da loucura, não é? E do escândalo que ela carrega para a mente natural. Olhem para mim, tome sua cruz diariamente. Jesus disse, eles não estavam tomando a cruz diariamente, eles estavam fazendo tudo para evitar a cruz e as consequências da cruz. Paulo está dizendo, vocês estão fartos, não tem cruz, vocês não levam bofetadas, não tem cruz, vocês não são o lixo do mundo, não tem cruz na vida de vocês. Vocês simplesmente falam da cruz como um evento passado, mas a vida de vocês é totalmente destituída de cruz. Eles estavam tomando o seu cetro diariamente. Em vez de fazer o que Jesus disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente, eles pegavam um cetro para serem reis, né? E eles estavam sentados em tronos diariamente. Eles estavam deixando no passado o que pertence ao presente. O que? A cruz. Se você tomar da Santa Ceia dessa forma, você não toma dignamente a ceia do Senhor. Eles estavam tentando trazer para o presente o que pertence ao futuro, ou seja, o poder e a dignidade dos santos glorificados. E o resultado foi que a cruz estava sendo esvaziada do seu poder de nos humilhar, porque eles queriam ser honrados, reconhecidos, afirmados, para edificar uma autoestima inchada de orgulho, para se sentirem bem consigo mesmo e com o seu mundo. Então o resultado foi que a cruz estava sendo esvaziada do poder dela de humilhar, e a herança estava sendo contaminada pelo orgulho. É por isso que Paulo escreve essas duas cartas. E Paulo estava fazendo o que podia nesses primeiros capítulos de 1 Coríntios para nos mostrar que a vida cristã é uma vida de cruz e não do cetro. A cruz não é meramente um lugar passado de substituição que nós
2 domingos por mês, nos relembramos mais, tomando do cálice, comendo do pão. Nós estávamos lá no passado, se a cruz é presente, é o que Paulo está dizendo. E a cruz também é um lugar de execução diária. A cruz não era carregada, ninguém carregava a cruz naqueles dias, carregava, aí no final do dia chegava da rua, do trabalho, e botava a cruz em algum lugar, e vivia e dormia, de manhã pegava a cruz e ficava carregando. Todo mundo que carregava uma cruz ia morrer. Então, Paulo está dizendo que a cruz não é meramente um lugar passado de substituição, mas é um lugar onde diariamente seu orgulho deve ser crucificado. Nós somos crucificados com nossas paixões e concupiscências. É isso. Diariamente, ou essas coisas são crucificadas, ou a cruz para aquela pessoa é um evento passado. É um local de educação diária do orgulho, é um lugar de execução diária da nossa jactância nos homens, de acharmos que se os homens nos reconhecem, se eles nos dão honra, então nós vamos nos sentir bem. Então, isso diariamente nós matamos na cruz, nós matamos, crucificamos diariamente o orgulho. É o lugar de execução diária da autoconfiança, é o lugar de execução diária de amor ao dinheiro, e achar que realmente isso pode nos dar o que a vida é. É o lugar de execução diária da busca de status, e o lugar de execução diária da busca do elogio dos homens. Você vê, se houver cruz diária em nossas vidas, nós nunca vamos ficar complicados, nem pastores, nem nenhum de nós. Quando alguém faz uma pergunta e a gente pensar, o que essa pessoa, se eu falar isso, ela vai pensar o quê? Isso é porque é evidente que o orgulho, naquele dia, eu não levei ele para a cruz. Então a experiência de Paulo, do poder presente da cruz, ele está dizendo, todos nós temos que ter o poder presente na cruz. E quando as pessoas pensam no poder da cruz, elas estão pensando em reinar, mas o poder da cruz é o poder de matar, de executar essas coisas, todo dia. O que Paulo diz em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, é ilustrar a partir da própria experiência o que ele quer dizer com o poder da cruz. O que é ter presente em nossa vida o poder da cruz. Então deixe-me tentar apresentar para vocês os blocos de construção desses 5 versos. Como eu disse, eu quero ser breve, por isso eu troquei o sermão, e em seguida examinar alguns deles mais perto. Paulo descreve a maneira como ele veio a Corinto, a maneira do viver crucificado. Ele diz assim, ele faz isso com 2 declarações negativas sobre como ele não foi a Corinto, como ele não foi a eles, e 2 declarações positivas de como ele foi. 2 de como ele não foi e 2 de como ele foi. Além disso, ele nos diz o fundo desse tipo de vida, a saber, é a cruz. Ele está dizendo, isso é a cruz, isso é a cruz presente, isso é a cruz que não ficou no passado. E ele nos diz o objetivo desse tipo de vida, ou seja, que a fé das pessoas possa repousar no poder de Deus e não na sabedoria humana, não em nada que o próprio homem natural possa achar sábio. Então, como Paulo veio a Corinto? Primeiro, observe as 2 descrições de como Paulo não foi a Corinto. Primeiro está no versículo 1: quando fui ter convosco, irmãos, não vim pregar-vos o testemunho de Deus com altivas palavras de sabedoria. A segunda descrição de como ele veio, de como ele não veio, está no versículo 4: meu discurso e minha mensagem não estavam em palavras plausíveis de sabedoria. Então isso é exatamente o que Paulo disse no 1,17. Ele pregou o evangelho não com sabedoria eloquente, não é? Nós vamos ver, e eu acho que temos visto, que havia uma profunda sabedoria em tudo que Paulo diz, não é? Que os seus argumentos são profundos, complexos, e ele é uma das maiores mentes que esse mundo já viu, mas não é a sabedoria deste mundo.
Ele nunca ensinou algo que o homem natural dissesse, maravilhoso. É isso que pensamos. Exatamente o que o humanismo está dizendo sobre as coisas. O estilo de Paulo de apresentar o evangelho não era com floreios de eloquência que pudessem conquistar seguidores sem por algo que os tocasse, que não fosse a cruz e o que ela realmente representa no passado e no presente daqueles que são chamados. Então nós sabemos pelas cartas de Paulo que ele era um pensador profundo, como eu disse, talvez o pensador mais profundo que esse mundo já viu, e que ele sabia usar a linguagem de maneira poderosa. As frases mais incríveis já escritas são da pena do apóstolo Paulo, não é? Só no livro de Filipenses tem frases, há uma dificuldade enorme em sintetizar ideias imensas em pequenas frases. Paulo faz isso em Filipenses, em 4 capítulos, um monte de vezes. Você simplesmente fica espantado. Mas o ponto que ele está fazendo aqui é que ele não pregou o evangelho com a esperança de apelar para a admiração mundana e não espiritual dessas coisas. Ele nunca teve em mente qualquer tipo de admiração que as pessoas pudessem ter, a não ser pela cruz de Cristo. E ele não queria que as pessoas respondessem por causa da sua oratória, por causa das ideias elaboradas, por causa do seu brilhantismo, por alguma coisa nele mesmo. Então, como ele veio? Essa é a descrição de como Paulo não veio, não é? E nós queremos só pontuar isso, né? E não nos aprofundar hoje para cearmos. Agora, quais são as duas descrições de como ele não veio? A primeira está no versículo 3: estive convosco em fraqueza e em muito temor e tremor. E a segunda descrição de como ele veio, como ele foi a Corinto, está no versículo 4, depois de dizer que o seu discurso e mensagem não estava em palavras plausíveis de sabedoria, ou seja, aquilo que fosse plausível como sabedoria para o homem natural. Ele continua dizendo positivamente que seu discurso e mensagem foram em demonstração do Espírito e de poder. Assim, as duas descrições sobre como Paulo veio ou foi a Corinto são que ele estava com eles em fraqueza, temor e tremor, e que sua mensagem era uma demonstração de espírito e de poder. Agora, qual era a fraqueza de Paulo? Em 2 Coríntios 10:10, os seus oponentes estavam dizendo: olha, suas cartas são pesadas, são fortes, elaboradas, mas sua presença corporal é fraca. Quando a gente vê ele pessoalmente, não há nenhum impacto na presença dele, não é, no porte dele, e sua fala não parece ter importância. Evidentemente, Paulo não tinha uma aparência atraente para aquela cultura, não era algo que causasse um impacto a presença física dele. Na verdade, parece ter havido algo de errado com Paulo fisicamente, que o tornou cronicamente fraco e, como era visível, pouco atraente. Ouça como Paulo descreve a primeira vez que ele pregou às igrejas na Galácia, a primeira vez que ele teve contato com aquelas pessoas. Ele diz que elas tiveram uma tentação, elas tinham algo que as tentava na presença dele. Ele diz assim: minha condição foi uma prova para vocês. Vocês não me trataram com desdém, nem me desprezaram, mas me receberam como um anjo de Deus. Outra versão diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. E embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Gálatas 4, 13 e 14. Então a razão pela qual fica claro que essa fraqueza, ou doença, ou condição crônica, que Paulo descreve como seu espinho na carne, em 2 Coríntios 12,
a mesma linguagem, né? Porque ele chama a sua doença de fraqueza. E que isso foi uma tentação para os Gálatas de pensarem: como é que ele pode estar assim e ser o porta-voz mais usado por Deus? Então no versículo 9 ele diz que exultará ainda mais alegremente em suas fraquezas, porque então o poder de Cristo repousará sobre ele. E Jesus diz: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É óbvio que aqui a gente não está querendo falar sobre esse texto, nós estamos lá na primeira carta, mas é óbvio que isso é importante, né? Porque você já viu isso ser usado várias vezes de uma maneira a exatamente dar desculpa às pessoas por uma vida não crucificada, não é? Qual era a fonte das fraquezas? Ele deixa claro, por exemplo, quando ele fala aos Gálatas. E qual era o propósito? Qual era a fonte? E essas perguntas são importantes, mesmo que nós não possamos nos aprofundar nelas. E eu estava ouvindo esses dias um culto, e as pessoas estavam cantando um hino que diz assim: desde que Jesus entrou em meu coração, inundações de alegria sobre a minha alma, como as ondas do mar rolam, desde que Jesus entrou em meu coração. E enquanto eu via, eu perguntava se todos naquele lugar estavam processando essa declaração à luz da experiência da vida real. Ondas de alegria não rolam sobre a nossa alma o tempo todo. E aqui está como eu me encaixo na minha própria experiência. Desde que eu conheci Jesus, a alegria como ondas rolou sobre mim, mas nem sempre. Há momentos em que esse mar parece que está com a maré baixa. Deus ainda é Deus, a alegria ainda é alegria, mas eu estou com uma pequena quantidade de água, cercado de algas, esperando a maré subir novamente. O que torna os dias, meses e anos assim habitáveis é a graça e o poder de Jesus Cristo, no que Paulo quer que a gente aprenda. Então, quais são as fraquezas que Paulo tem em mente aqui quando cita Jesus dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Ele diz: então eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. E ele diz novamente no versículo 10: por causa de Cristo, então estou contente com as fraquezas. 4 palavras preenchem o significado dessas fraquezas. Eu acho que de maneira mais segura nós podemos responder, deixar que as 4 palavras do versículo 10 preencham o que ele tem em mente lá, quando ele está falando que ele esteve entre os coríntios em fraqueza, mas no poder do Espírito. Isso, nós podemos confundir tanto a palavra fraqueza quanto o poder do Espírito e perdermos tudo isso. O que ele resume como fraquezas no versículo 9, ele explica em 4 palavras no versículo 10: insultos, dificuldades, perseguições e calamidades. Insulto é quando as pessoas pensam em maneiras inteligentes de fazer sua fé, o seu estilo de vida e suas palavras parecerem estúpidas, estranhas e inconsistentes com a vida da cultura em que você vive. Dificuldades são circunstâncias impostas a você, reviravoltas da sorte ou da fortuna, né? Isso pode se referir a qualquer situação em que você se sinta preso. Você não planejou, você não pensou daquela forma, você não tinha aquilo em mente, mas lá está você, na situação exatamente que você não planejou, e você está preso, você não tem como sair daquela situação. Já perseguições feridas ou abusos ou circunstâncias dolorosas e perdas
ou atos de preconceito, ou exploração por causa da sua fé cristã. Nós cada vez vivemos numa cultura mais hostil ao cristianismo, a não ser aquele que se torna tão falso que pega uma ideologia do mundo e finge que ela é cristianismo. E quando você não é tratado de forma justa, você recebe um acordo bruto do mundo. E calamidades ou angústias, já que a gente pode traduzir assim o que ele disse, dificuldades ou problemas, é a ideia de pressão aqui. Esmagamento sobre o peso, circunstâncias que tendem a ser mais pesadas do que você suporta. Portanto, ela te pressiona. Nunca Paulo está falando sobre suas fraquezas ou fraqueza no sentido de serem comportamentos pecaminosos, pensamentos pecaminosos ou o pecado em nossas vidas. Portanto, quando ele diz que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, quando Paulo diz que quando eu sou forte, eu sou fraco, ele não está falando sobre nada pecaminoso. As pessoas podem usar tanto a fraqueza quanto o poder do Espírito de maneira errada. Essa é uma das maneiras. As pessoas vivem uma vida em que elas continuamente estão no mesmo lugar, caindo nas mesmas coisas, mas elas dizem, mas somos fracos, e quando somos fracos, somos fortes. Isso é a exegese do diabo. Paulo nunca está falando sobre pecado, comportamento assim. Então você pode ver que o que Paulo tem em mente aqui não é pecado. É óbvio que você pode ser fraco como Sansão, e a gente pode usar a expressão fraco, e como Paulo, mas é totalmente diferente. A fraqueza que Paulo está dizendo é a fraqueza de Sansão, que era algo pecaminoso, que trouxe as consequências devastadoras para Israel e para ele. E é óbvio que você deve logo perceber se você é fraco como Sansão. Se você deve se arrepender e pedir realmente que seja mudado pelo poder do Evangelho. Mas se você é fraco como Paulo, então é uma fraqueza que não vai embora, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza. Ele não está falando sobre um tipo de comportamento. Ele não está falando sobre um tipo de comportamento, desejos na vida que são chamado fraqueza. Ele não está falando da fraqueza da luxúria. Não é? Eu já vi pessoas falando assim, olha, pastor, tem problema, pornografia, mas a gente é fraco, e quando é fraco, o poder de Deus... Eu penso, é por isso que você está nesse lugar. Enquanto você não levar a Bíblia a sério, você não pode experimentar o que o Espírito faz através da palavra de Deus. Paulo não está falando sobre fraqueza pela luxúria, ou qualquer fraqueza pecaminosa. Paulo não está falando sobre mais escolhas que a gente faz, mesmo sabendo aquilo que Deus quer. Ele não está falando, dizendo que o poder de Cristo é aperfeiçoado nas minhas mais escolhas. Eu sei o que Deus quer para o casamento, eu sei o que Deus quer para o trabalho, eu sei o que Deus quer para o meu uso do dinheiro, eu sei o que Deus quer para o sexo, mas eu faço escolhas erradas e o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas fraquezas. Não. Ou ainda mais, imagina a abominação, eu dizer, eu me alegrarei mais abundantemente e me gabarei das minhas mais escolhas, dos meus pensamentos pecaminosos, da minha repetição de coisas que ofendem Deus, porque quando eu vou me alegrar nessas fraquezas, porque quando eu sou fraco assim, então Cristo é forte. Então quais são as fraquezas? São as circunstâncias, situações, experiências e feridas que os outros nos fazem ou que acontecem conosco, que faz a gente parecer fraco aos olhos das outras pessoas. Por isso que Paulo disse aos Gálatas que eles foram tentados a desprezar ele, porque havia uma fraqueza evidente na vida dele, que segundo o padrão dos homens, poderia alguém dizer, eu não quero ouvir o que esse cara é um derrotado, quero ouvir o que ele tem para dizer. Fraquezas são aquelas coisas que se nós fôssemos fortes, entre aspas, nós poderíamos retribuir o insulto, o golpe, e todos admirariam nossas capacidades, inteligência,
E se fôssemos fortes, entre aspas, nós poderíamos assumir o controle da nossa própria sorte e reverter aquilo que está nos levando a uma situação que nós não gostaríamos de estar. E se fôssemos fortes, entre aspas, poderíamos reverter a perseguição que vem sobre nós tão rapidamente, tão decisivamente, que outras pessoas teriam até medo só de pensar em nos perseguir. E se fôssemos fortes, entre aspas, poderíamos, segundo o mundo, usar nossos recursos para sair da calamidade ou angústia o mais rápido possível. Mas na realidade, geralmente, nós não temos esse tipo de força. Mas se tivéssemos, não usaríamos assim, por sermos filhos de Deus. Jesus tinha todo esse tipo de força, mas é óbvio que ele não usou. Ele poderia, por exemplo, ter pedido fogo do céu para queimar uma cidade que mandou ele embora, para vir uma legião dos céus e impedir o que estava acontecendo no Calvário. Você vê, nós não temos força nem poder para impedir essas coisas, mas se tivéssemos, nós, tomando a nossa cruz, não a usaríamos dessa forma. Jesus nos disse para não retribuir assim, ainda quando nós temos capacidades e na maior parte do tempo não temos. E a fonte dessas fraquezas fica claro aqui que é o diabo, porque o diabo vem para esbofetear Paulo, ele diz, e o diabo tem uma intenção, é óbvio. Mas ele disse que Deus tinha uma intenção, que na verdade quem trazia aquilo era Deus, a sua fraqueza, para evitar que eu fique muito eufórico, ou para impedir que eu me exalte, ou para impedir que eu seja vaidoso, pela abundância das revelações que eu tinha. Agora, esse espinho na carne é uma fraqueza da qual ele está falando que o humilha, não é? E apesar de ser através de um mensageiro de Satanás, Satanás nunca quer acabar com o nosso orgulho, é o contrário. Satanás, mesmo a um pregador, vai tentar elevá-lo ao máximo ao orgulho, e não querer deixá-lo exaltado. Isso era o que Deus queria, como com Jó. Satanás queria algo, Deus queria outro, e Deus usou a maldade de Satanás como uma espécie de suicídio. Tudo que Satanás fez Paulo ficar mais parecido com Cristo e não diferente. E o propósito dessa fraqueza era o quê? Glorificar a Cristo, é o que Paulo diz. Então eu não posso me demorar lá em 2 Coríntios. Essa é apenas a conexão que ele faz aqui no nosso texto. Ele diz no 2:3 que estava com eles em fraqueza. Então ele diz no versículo 4 que suas palavras foram uma demonstração do Espírito e de poder. Agora, não é engraçado? Fraqueza não é pecado, a gente viu o que é. Quando ele fala sobre o Espírito e poder, certamente não é como as pessoas estão pensando no poder do Espírito, né? Porque se ele estava em fraqueza, como é que então a pregação foi em poder? Paulo não tenta esconder ou negar suas fraquezas, que o tornam desprezível para muitas pessoas que tinham uma visão de mundo que não era a da cruz. Em vez disso, ele exulta porque Deus estaria disposto a usar tal vaso de barro para que o efeito poderoso da sua pregação ficasse evidente de que era a cruz sendo usada para Deus chamar eficazmente, e não tinha nada a ver com ele aquilo. E o medo e o tremor de Paulo, além da fraqueza, havia esse temor e tremor mencionado no verso 3, o que pelo menos significa isso. Se nós temos que falar rápido, ele não foi a Corinto como um ar arrogante. Não havia arrogância, vaidade, ostentação, pompa. Ele não apelou para o seu currículo. Em vez disso, havia mansidão e um verdadeiro tremor, porque sua inadequação era tão grande, e as apostas eternas eram tão altas, e os perigos que o cercavam eram tão reais, tão grandes. E se você diz, espere um minuto, eu pensei que os cristãos deveriam ser confiantes e destemidos. E é isso que faz os cristãos não saberem lidar com as coisas.
A maioria das pessoas queriam que Deus tirasse todo medo para que ela então fosse corajosa. Ora, se alguém não tem medo nenhum, ela não precisa ser corajosa. A coragem pressupõe que eu percebo que algo é perigoso. Eu percebo que eu vou sofrer. Porque senão não é coragem. Você pode conhecer um maluco que faça coisas inconsequentes, mas isso não é coragem. Coragem não é não sentir nenhum medo, não sentir nenhuma pressão, então eu vou em frente. Isso é uma espécie de loucura, de insanidade. Se você realmente espera que Deus tire todo o teu medo para você então enfrentar as coisas, que Deus tire todos os perigos para você ter paz, você está fazendo um jogo vazio e suas orações não vão ser respondidas nunca. Então considere essas palavras de um homem que conhecia a sua cota de sofrimento e oposição, João Calvino. Ele, comentando esses versos, ele diz: os servos do Senhor não são estúpidos, a ponto de não verem os perigos ameaçadores, nem tão insensíveis a ponto de não serem afetados por esses perigos. Calvino viveu a vida toda com um exército a 50 quilômetros querendo matá-lo. A igreja decretou que Lutero devia ser queimado numa fogueira. Ele diz o seguinte: os servos do Senhor não são estúpidos, a ponto de não verem os perigos ameaçadores, e nem são insensíveis a ponto de não serem afetados por eles. Não, Calvino continua, e de fato, eles devem estar seriamente apreensivos, por duas razões principais. Primeiro, que humilhados aos seus próprios olhos, eles possam aprender a se apoiar, a descansar completamente somente em Deus. É porque eu sei que aqueles poderes e aquelas coisas são maiores do que eu, e que em mim mesmo eu sinto o temor, é que eu confio em algo que não sou eu mesmo. Se eu sentisse que eu mesmo posso enfrentar as coisas, então ele diz: não, isso é fundamental, porque humilhados em nossos próprios olhos, para que eles possam aprender a se apoiar e descansar completamente somente em Deus. Em segundo lugar, para que sejam treinados na verdadeira abnegação. Ele diz: Paulo, portanto, não estava sem um sentimento de ansiedade, ele sabia o que fazer com ela, e nem de apreensões, ele sabia o que fazer com ele, mas ele o controlava, de modo que, no entanto, continuava destemido em meio às grandes crises, sentindo o poder da paz de Deus. Final do comentário de Calvino, né? Ou seja, agora, o que tudo isso tem a ver com a cruz de Cristo? Que Paulo está tremendo e temeroso, que ele é fraco e inexpressivo, que ele evita floreios de oratório, ostentação intelectual. O que tudo isso tem a ver com a cruz? No versículo 12, Paulo diz que a razão pela qual ele veio a Corinto dessa maneira é: porque decidi não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. O que significa isso? Que ele não falava sobre nenhuma outra coisa, ele só falava sobre Cristo crucificado, nem outro tema era tocado? É óbvio que não é? Ele ficou 18 meses em Corinto e ele falou sobre todas as coisas, não é? Significa que tudo que ele sabia sobre todas as coisas, tudo que ele falava e tudo que ele fazia, ele saberia, diria e faria em relação a Cristo crucificado. Quando Paulo ouvisse alguma coisa, então aquilo estava de acordo com Cristo crucificado. Quando alguém estava se gloriando ou se gabando em algo, tinha a ver com Cristo crucificado. Isso nos leva de volta para onde nós começamos. Ele não permitirá que a cruz se torne uma relíquia histórica, que seja algo lá no passado. A cruz está sempre presente na vida de Paulo. Casamento, idade, trabalho, nada disso era tratado simplesmente como casamento, como a minha faixa etária, como o meu trabalho. Mas o que isso tem a ver com a cruz agora na minha vida? Todo dia eu estou pegando a cruz, não é? Então, como a cruz vai se relacionar com todas essas coisas, ou essas coisas com a cruz? E ele o coloca no centro do seu trabalho e do seu relacionamento diário, e ele então faz tendas à sombra da cruz. Ele prega, como nesta noite, à sombra da cruz. E ele disputa com os adversários, e por isso não há arrogância, porque ele disputa
à sombra da cruz. E ele come, bebe, dorme, Cristo crucificado, e o efeito que isso tem sobre ele é torná-lo um homem com o coração partido, tão fora de sintonia com o mundo, em busca de glória, já que não existe glória na cruz, na visão do mundo, não é? Que ele só pode ser explicado pelo poder de Deus. É isso que ele fala, que é o poder de Deus. É por isso que a fraqueza e o poder de Deus estão juntos nas frases de Paulo, porque a maioria das pessoas, quando pensa no poder, cheio do poder do Espírito, nós estamos pensando em cetro, em a gente governando, né? Usando poder. Mas Paulo fala em fraqueza e no poder ao mesmo tempo. O que Paulo quer dizer com poder, então? Eu não falei muito sobre a palavra poder, né? Porque a gente só quer cravar a realidade, se a cruz é só um evento passado para nós ou não, em nossas mentes hoje. No verso 4 e 5, onde Paulo diz que sua mensagem era demonstração do Espírito e poder, para que a sua fé não repousasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muitas pessoas pensam que ele pregou no Espírito e no poder, estão pensando nos milagres, em coisas assim, né? Paulo certamente fez milagres como os outros apóstolos, como autenticador de quem eles eram, para nos dar a Bíblia. Mas não é sobre isso que ele está falando, não é? Não é sobre isso que ele está falando com os Gálatas. Pelo contrário, ele estava com uma enfermidade que era visível de todos. Então não posso deixar de pensar com os irmãos que na mente de Paulo, o poder referido no capítulo 17 é paralelo àquilo que está mais próximo ao que ele está dizendo. Ele disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com eloquência e sabedoria. Essa é a conexão com o capítulo 2, 3 e 5. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada do seu poder. Ele está falando que ele pregou no poder da cruz. E se ele não prega assim, a cruz seria esvaziada do seu poder. Então quando ele diz no 2,4 que ele não veio com esse tipo de eloquência, mas veio na demonstração do Espírito e de poder, ele quer dizer o poder da cruz. Cristo crucificado é o quê? É o poder de Deus, Paulo diz. Em 1,24, portanto, ele é chamado de o poder de Deus. Porque como Cristo é crucificado é o poder de Deus, então a cruz é o poder de Deus. Então o que Paulo queria mais do que tudo em sua vida, era sair do caminho do poder de Deus, não ficar na frente, não atrapalhar o poder de Deus. E a ideia de que alguém pudesse depositar sua esperança ou a fé em qualquer coisa que não fosse a cruz nos esvaziando de tudo que o mundo acha grande, era tirar da cruz o seu poder. A ideia que Paulo tinha de qualquer pessoa ter crido no Evangelho, supostamente, na pregação dele, e não por causa do poder da cruz, mas porque entendeu o poder de uma maneira diferente, era apavorante. Tudo que ele queria era colocar Cristo crucificado para que o poder da cruz pudesse salvar os pecadores. A loucura da cruz é o seu poder. A falta de sincronia da cruz com a mente natural é o seu poder. A cruz ser um escândalo para os judeus é o seu poder. A cruz ser uma loucura para os gregos é o seu poder. É por isso que Paulo vai dizer que, primeira coisa, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus na cruz é mais forte do que os anjos, do que os homens, do que o inferno. Jesus venceu assim. Então o que ele fez? Paulo morreu na cruz todos os dias. Quando você lembra quem ele era, o fariseu que ele era, o homem baseado em status, reconhecimento, pedigree, realizações, Paulo morreu para o show intelectual. Paulo era um homem genial, ele era um gênio, mas nunca mais todo dia ele pegou a cruz e
crucificou o gênio, o show intelectual. Paulo morreu para uma eloquência impressionante. Paulo morreu para as exigências seculares de performances suaves que faz todo mundo se sentir bem. Paulo morreu para performances seguras, para performances atraentes, para performances poderosas à luz da visão do mundo. E ele pregava o poder da cruz, como ele mesmo experimentava diariamente o poder da cruz no espinho que Deus não tirou, para que eu não me exalte. Esse é o poder da cruz. Ele estava com eles em fraqueza e em muito temor e tremor. Para quê? Para que a fé de vocês, para que a tua fé hoje, para que a minha fé hoje, construída sobre toda a revelação na vida do apóstolo Paulo, não se baseasse na sabedoria do homem, nem do homem Paulo, mas no poder de Deus. E o poder de Deus é Cristo crucificado. Paulo diz em Romanos: o Evangelho é o poder de Deus. Cristo crucificado é o poder de Deus. E eu imploro a você hoje, não trate a cruz como uma relíquia histórica. Quando você for tomar da Santa Ceia, verifique se hoje você caminhou com a cruz, onde seu orgulho, seu desejo de reconhecimento do mundo, onde a tentação da ostentação em qualquer coisa que não seja Cristo, não tenha sido morta na cruz. E você vai ter que fazer isso amanhã novamente. Ou a cruz diariamente está conosco, ou a cruz no passado não é nossa. Se nós deixarmos a cruz lá no passado, e ela não for instrumento de morte agora, Jesus morreu para nos livrar da ira de Deus, nos livrar do inferno, nos dar comunhão com o Pai, mas Ele não morreu para nos livrar da cruz. Nós precisamos do poder da cruz. Nós não precisamos ser afirmados como o mundo diz ser afirmação. Nós precisamos exatamente que a cruz faça o oposto. Você pensa, hoje diriam, no que seria útil Deus manter um espinho na carne de Paulo para ele não ter nenhuma jactância nele mesmo? Então, é porque as pessoas pensam com categorias que não são da cruz. Mas elas falam da cruz lá no passado. Não trate a cruz como uma relíquia histórica. É o próprio poder de Deus para mudar tudo na tua vida. Cada dia que não é assim, a sua vida não mudou em nada. Se você quer ser seu discípulo, se você quer salvar a sua vida e não perdê-la, no sentido de Jesus, de quem busca salvar a sua vida, né? Construir a sua vida, edificar a sua vida numa sabedoria que não é da cruz, perde a sua vida. Tome a sua cruz diariamente, considere cada passo nesse mundo um passo indo para o Calvário, carregando uma cruz. Não considere este mundo as ruas de ouro. Não é aqui que nós andamos em ruas de ouro. Aqui nós carregamos a cruz, não como uma penitência, mas como um lugar onde todo show do orgulho em nossa vida deve ser morto todos os dias. Toda vez que a cabeça se levantar do orgulho, do me gloriar em qualquer coisa que não seja Cristo, imediatamente possa ser morto na cruz. Então as pessoas vão ver que o tesouro, o teu tesouro, não está na terra, e que você é a única pessoa que pode viver bem neste mundo. Não é? Outro dia uma pessoa estava falando para mim assim: como é que a igreja pode ser útil ao mundo? Podemos ser úteis ao mundo, não é? Se não tivermos um discurso. E começou a falar sobre as coisas, né, que a sociedade valoriza, né, o evangelho da justiça social, etc. E eu falei assim: mas as pessoas não sabem viver no mundo. O fato de nós ficarmos cada vez mais cativos ao que está diante de nós vai nos fazer as pessoas verem as únicas pessoas no mundo que sabem viver no mundo e que pode ser uma bênção para elas.
Se nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, então nós vamos saber nos gloriar nas tribulações. Você está pedindo para nós pensarmos menos em Cristo e entronizarmos menos Cristo e fazer dele o centro de tudo, para que a gente possa atingir a vida melhor aqui, mas o que acontece é o oposto. Se você não tem uma esperança da glória de Deus viva, então você não pode se gloriar nas tribulações, e o mundo, quando olhar para você, vai ver você como mais um de todos, que a cada tribulação só te esmaga. Você não pode se gloriar nela. Então o que você está ensinando, dizendo é que nós devemos viver uma vida no mundo atraente. A única vida no mundo atraente é uma vida em que as tribulações não podem esmagar, porque está todo mundo sendo esmagado pelas dores da vida até a morte. E a única coisa que pode chamar realmente a atenção das pessoas é que há um povo que não está sendo esmagado, mas não porque eles estão concentrados no mundo, mas porque eles têm uma esperança muito além desse mundo. Eles são os únicos que podem viver de fato bem neste mundo, ainda que a vida aqui seja o carregar a cruz e não andar nas ruas de ouro. Vamos ficar de pé.